Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 54. Daniel e Vitória estão com a gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Bênção. Lucas 22, versos 54 a 62, está escrito assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, tem uma coisa que nós admiramos na Bíblia, é a sua sinceridade. Ela não tem essa questão de criar os seus heróis, e heróis não têm defeito. Não. Ela apresenta os erros e as quedas dos heróis, vamos dizer assim, os heróis da fé. Eu creio que isso muito é para nos ensinar que a humanidade é fraca, que nós não somos nada. O principal dos apóstolos cai dessa forma vergonhosa. Nos últimos anos nós temos visto nos Estados Unidos, no Brasil, homens de Deus caindo. Isso tem acontecido muito, muito mesmo. E aqui nós vemos a queda de Pedro. Pedro que havia escutado do Senhor assim: Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E as perguntas de Pedro eram: farei a minha vontade ou a de Cristo? Morrerei por ele ou viverei para mim mesmo? Salvarei minha vida ou a perderei por amor a ele? Tudo isso passou na cabeça dele naqueles momentos em que ele foi provado, em que ele foi tentado por Satanás. Eu quero falar nessa noite sobre a queda de Pedro e sobre a restauração de Pedro. A queda mostra a fraqueza e a vergonha humana. A restauração mostra a misericórdia e o poder de Deus. O pessoal costuma falar assim, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus, não é? Essa frase não existe na Bíblia, dessa forma não existe. Mas nós temos aqui um caso de um homem que caiu e que Cristo levantou. Louvado seja sempre o nome dele. E para que a gente medita nisso? Justamente porque nós podemos ser Pedros atualmente. E podemos estar precisando de uma restauração. Ou se não estamos caídos, nós, pelo menos, recebemos um alerta. Aquele que está em pé,
olhe que não caia. Então é muito importante pegar esses exemplos que o Espírito Santo decidiu deixar na Escritura para a nossa proteção, para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação. Então vamos ver a queda de Pedro. Vocês devem saber, né? Eu li agora, Jesus foi preso, e então Pedro ficou lá, porque João tinha acesso e conhecimento com o sumo sacerdote. João entrou onde estava Jesus e ficou lá, participando, assistindo o julgamento. E Pedro, que não tinha esse conhecimento, e talvez não tenha tido vontade de entrar, ficou um pouco distante, mas vendo toda a cena. E lá estava o nosso Senhor preso, ele iria entregar sua própria vida para nos salvar, e estão lá os discípulos, especialmente o líder dos apóstolos, o apóstolo Pedro. Então nós vamos ver 4 fases dessa queda. Primeiro, ele não conseguiu deixar de seguir a Cristo, isso é verdade, ele foi atrás de Jesus, mas passou a segui-lo de longe. Irmão, cada palavra na Bíblia tem peso, nada é escrito por acaso. Olha só o verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. De longe. Meus irmãos, a queda começa, ou pode começar, quando a gente começa a seguir Jesus de longe. A gente segue ele, a gente não deixa de lembrar dele, de saber que pertencemos a ele, mas ele está um pouco distante, ou nós estamos um pouco distante dele. Não estamos lendo a sua palavra como deveríamos, não estamos orando, não estamos frequentando a casa do Senhor como poderíamos. Alguma coisa está esfriando dentro de nós. Para você seguir o Senhor, e ele disse várias vezes, siga-me, você tem que ir com tudo, sabe? Se apegar a ele. Tipo Jacó fez com o Senhor, quando o segurou e disse, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Tipo aquela mulher do fluxo de sangue que foi lá aos pés do Senhor, para pelo menos poder pegar no manto dele. Nós temos que seguir Jesus de perto. Ali há proteção. Perto de Jesus, meu amado, você é vitorioso. Você é protegido. Eu digo para você, nem mesmo o diabo pode separar alguém que está perto de Cristo. Primeiro ele tenta afastar a pessoa de Cristo, porque ele sabe que na presença de Cristo ele não tem vez. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu amado, o diabo não pode com você. Mas então está aí Pedro seguindo de longe, e nós devemos fazer aquela pergunta, eu estou seguindo Jesus de perto ou de longe? Como eu tenho seguido ele? Ele é importante para mim, não só no domingo, mas durante a semana. Não só quando eu estou na igreja, mas quando eu estou em casa. Não só quando eu estou pensando nas coisas de Deus na igreja, mas quando eu estou para lá e para cá. A minha mente lembra dele, pensa nele, confia nele, se apega a ele. Não siga Jesus de longe, não vai dar certo. Assim como não deu certo para Pedro. Se você está de longe hoje, fale com o Senhor, peça-lhe perdão e peça-lhe que o ajude a se aproximar dele, porque ele é muito misericordioso e vai ouvir tua oração. Mas em segundo lugar, Pedro começou a participar da companhia dos incrédulos. Irmão, sempre que você se afasta do mestre, você vai se aproximar do mundo, das pessoas desse mundo. Não dá para viver num vácuo. Ou você viverá
com o Senhor ou você viverá com o mundo. Se os teus irmãos estão distantes de você porque você mal vem à igreja, e eu estou falando com algumas pessoas que não deve estar nem vendo a internet, porque eu fico assim impressionado. A pessoa não vem à igreja, porque é por causa disso, por causa daquilo, mas também não assiste na internet. E quando você fica assim, você tem que preencher teu tempo, não é? Se você não vai preencher o tempo com Cristo, você vai preencher o tempo com o quê? Mundanismo. TV, internet, jogos, passatempos, mídias sociais. Você vai preencher a sua vida e aí você vai estar participando da companhia dos incrédulos. Veja o verso 55. Havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Eu pergunto, o abençoado João, né, aquele que pôs a cabeça no peito de Jesus, João estava no meio dos incrédulos? Estava lá dentro com Cristo. Então ele ficou de longe, e lá fora, sem Cristo, estavam os ímpios. E ele se assentou com eles. E você se lembra o que diz o Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele povo ali estava zombando de Cristo. Ele se assentou. Veja, isso não quer dizer que você nunca pode ter contato com o incrédulo, claro que não. Também não quer dizer que você nunca possa conversar com incrédulos, claro que não. Mas se você viver a roda deles, e eu já falei isso no passado, rapaz, nunca foi tão difícil ser santo, porque está tudo à disposição. Você não precisa se levantar, ir até algum lugar, como um bar, como um clube, como qualquer coisa, para poder sentar na roda dos escarnecedores. Não. Basta ligar o teu celular. E não precisa nem de TV, tá? TV é coisa do passado. Canal de TV gratuito, praticamente ninguém... Você escolhe o que você quer ver. E aí você, sentado na sua sala, no seu quarto, com o celular ligado, você está na roda dos escarnecedores. Veja bem, você está longe de Jesus e perto dos ímpios. Vai dar certo isso? Claro que não. E esse é o caminho para a queda. Afastar-se de Cristo e aproximar-se dos ímpios. Você já se testou? Quando você prefere ver um filme do que assistir um culto na internet qualquer, ou de ouvir uma mensagem, você prefere um filme, você gosta mais do filme? Quando você está assim, olha, só tenho esse tempo aqui, vou ver um filme ou vou ouvir uma mensagem, ou vou ler minha Bíblia, ou vou orar. Não, vou ver o filme. Aí você já está se afastando de Cristo e se aproximando dos escarnecedores. Porque, irmãos, os filmes estão péssimos. Era ruim, está pior. Todos os filmes, se você assisti-los, você vai ouvir mais de 200 palavrões durante o filme. Você vai ver indecências, obscenidades, coisas vergonhosas. E se você estiver longe de Cristo, você vai assistir essas coisas e vai rir. Vai achar engraçado, vai achar maravilhoso. Porque eles fazem assim nos filmes. Eles enchem os filmes de porcarias, coisas mesmo abomináveis no início, e depois começam a fazer com que a trama do filme fique séria, fique romântica. E aí você, tá vendo? Agora está ficando bom. No final, poxa, até que o filme foi legal. Foi, exceto aquele início de lixo que você assistiu. É isso que eles estão fazendo. Eles são muito inteligentes, irmão. O diabo, que é o pai da humanidade, ele sabe muito bem como fazer um crente cair. Bom, segundo, então, ele começou a participar da companhia dos incrédulos e começou a gostar. Terceiro,
Pedro passou a negar que pertencia a Cristo. Aí a coisa desandou, né? Verso 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Veja, quando você se afasta de Cristo e se aproxima dos ímpios, você começa a negar a fé. Você começa a negar que conhece Cristo. Ah, todo mundo rindo, todo mundo zombando. Vai me dizer que você é crente. Ah, não, né? É igual o crente quando na juventude sai no tempo da faculdade, sai da comunhão da igreja, vai para a faculdade. Nossa! Aí ele se afasta de Cristo, e lá ele toma uma surra, e ele fica cheio de vergonha. Não, que crente? Não, eu não. Ah, você crê naquela Bíblia, né? Não creio não. Você começa a negar, de fato, de modo que grande parte dos crentes, ou não sei se são crentes, mas grande parte daqueles que dizem ser crentes, principalmente na juventude, entram na faculdade, e quando termina a faculdade, terminou também com aquela pessoa. É incrível isso. Outro também é Forças Armadas. Graças a Deus as Forças Armadas estão melhorando, e tem muito crente nas Forças Armadas, tem muitas igrejas também reunidas nas Forças Armadas, mas ainda há também aqueles que querem fazer com que você tenha mais fidelidade às Forças Armadas do que ao Rei dos Reis. E muita gente se engana com isso, muita gente se desvia, e porque você está longe de Cristo e perto dos ímpios, você começa a negar que você é de Cristo. Olha. Ah, não, eu não nego não. Mas e quando você fica com vergonha de falar do Evangelho? Quando você fica sem jeito? Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele quando vier na glória com os santos anjos. Olha, Pedro fez um ato criminoso. Ele tinha vivido com Jesus 3 anos, acordado e dormido com ele, ido por toda parte com ele, ouvido seus ensinos, visto seus milagres, provado seu amor, sua sabedoria, sua grandiosidade. Ele tinha visto ele acalmar a tempestade, andar sobre o mar, alimentar 20.000 pessoas com 5 pães, coisas impressionantes. E agora ele está com medo. Aqui o caso dele não é nem vergonha, é medo. Logo Pedrão, né? Era o mais valente, o mais forte, que falava primeiro, o que queria logo tomar as atitudes. Logo ele estava com medo de morrer. Eu sei lá, irmãos, eu não condeno não. Eu acho que todos nós aqui temos medo de morrer. Vocês acham que os mártires que morreram vitoriosamente por Cristo, você acha que foi eles que fizeram aquilo? Sozinhos? Meu irmão, eu brinco lá em casa dizendo assim: olha, se chegar alguém aqui com um negocinho na minha unha, só na unha, ó, fala tudo, já estou tirando a tua unha, eu já estou contando tudo. Que nervoso. Se a gente se sente nervoso apenas com uma unha, você imagina se você pensar assim: rapaz, se eu falar que eu sou de Cristo aqui, eu vou ser crucificado também. Imagina. E aí, ele comete esse pecado gravíssimo, porque nada justifica. Ele começa a dizer que nunca viu Jesus e que não conhecia ele. Uma traição. A gente costuma falar assim: Judas traiu, Pedro negou. Nada disso. Judas traiu, Pedro traiu também. Foi uma traição horrível. A diferença é que Judas não era salvo e Pedro era. Judas se enforcou e hoje está no inferno, e Pedro foi restaurado. Essa é a diferença. Mas então, em quarto lugar, a gente vê que ele começou a acostumar-se
com esse terrível pecado. E o problema do pecado é esse: você começa a acostumar. Você se afasta de Jesus, se aproxima do mundo. Aí começa a não querer falar de Jesus na frente das pessoas que você interage. E você começa a pecar. E com o tempo, você acostuma. Olha o verso 59. E passada quase uma hora. Essa aqui é outra palavra de Lucas que é importantíssima. Não está aqui à toa. Sabe o que essa palavra quer dizer? Que Pedro não teve uma resolução assim, da hora para outra, e não teve tempo para pensar, foi muito rápido, foi muito corrido. Entre a segunda e a terceira negação, uma hora. O que você acha? Será que uma hora dá para pensar em alguma coisa? Dá, né? Ele já tinha vergonhosamente negado Cristo 2 vezes, e ele tem uma hora para pensar. Mas o pecado cega. Davi cometeu pecado com Betseba e teve 9 meses para pensar. E não pensou nada que prestasse. Ficou sem arrependimento até que Natã, o profeta, foi lá e falou: você pecou contra Deus. Aí ele acordou. 9 meses dormindo. E aqui também Pedro, uma hora. E eu imagino, ele está na fogueira, junto com os ímpios comentando, conversando, com certeza zombando daquilo que estava acontecendo, e dando risadas, e Pedro está lá, naquele meio. Uma hora, acostumou. Você conhece a história da rã, né? Que até agora eu já ouvi essa história de muita gente, mas ninguém disse que é verdadeiro mesmo, que ninguém jogou uma rã e fez o teste, pelo menos que eu saiba. Mas tem a história da rã, que se você pegar a rã e jogar numa uma panela cheia de água fervendo, ela pula na hora. Mas se você botar uma rã numa água fresquinha, ela fica. Dizem, né? E aí a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e ela é cozida. Ela não pula fora. Dizem, eu não sei se é verdade, pode ser que seja. Ela não pula fora porque ela vai acostumando, acostumando. E é assim que nós somos. Nós vamos acostumando com o pecado, acostumando, acostumando. E a mesma coisa rapaz, para mim Satanás está nessa história dos filmes. Todo cristão que procura ser fiel a Deus não fala palavrões. Se você conhece algum cristão que fica xingando o tempo todo, ele está sendo infiel. Porque a palavra de Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação. Então, todo cristão, ele não fala palavrões. Aí, Satanás colocou aquele monte de palavrões nos filmes. O crente não fala, o marido não fala, a esposa não fala, os filhos não falam, mas o camarada da TV fala. E ficam aqueles xingamentos rodando a sua casa. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece com uma pessoa que ouve xingamento direto o dia todo e depois assiste filme com xingamento? Sabe o que acontece? Em muitos casos a pessoa começa a falar também. E essa é a armadilha de Satanás. Fazer o crente ficar xingando. Porque quando ele fica xingando, ele está recusando a sua fé, ele está rejeitando o seu Salvador. Quando ele fica usando palavras sujas, imundas, pervertidas, ele está negando seu próprio Senhor. Você sabe que em um outro evangelho fala que Pedro começou a praguejar, começou a rogar pragas, para negar o Senhor. Alguns acreditam que essa palavra significa também que ele estava falando palavrões, tipo assim, para demonstrar que ele não era de Cristo, começou a falar coisas horríveis. Então o pecado vai aumentando, a pessoa vai acostumando. O verso 59 fala que ele ficou lá uma hora, e um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. No verso 60, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo
Não, peraí, não sei o que dizes. E continuou. E aí eu fico pensando, irmão, se não acontecesse a restauração que a gente vai ver a partir de agora, quantas vezes ele ia negar? Vai passar aquela noite lá, não é negar 3, é negar 30, 60 vezes. Quanto ele tivesse lá, ele ia negar. A mesma coisa, irmãos, enquanto a gente estiver no meio dos ímpios e longe de Cristo, a gente vai ficar pecando, e a gente vai ser infiel, e a gente não vai ser luz. Temos que viver perto de Cristo, e longe dos ímpios. Não no sentido de desprezar, não no sentido de não se aproximar, de não conversar, de não ter mas de tomar cuidado. Não dividir a sua vida, a não ser em caso de esposa, de filhos. Família não tem jeito, né? Você tem que conviver. Mas fora isso, não ser amigo íntimo de ímpio. É difícil isso. Você ser um amigo íntimo, ele vai começar a influenciar você negativamente. Perto de Jesus, longe do mundo. Então, esses quatro degraus da queda de Pedro, agora, graças a Deus, nós vamos ver a restauração de Pedro. Porque Jesus é poderoso e misericordioso. Nenhum filho dele se perderá. Nenhuma ovelha do seu aprisco vai perecer. A restauração de Pedro, nós temos ela em 8 etapas, podemos separar aqui. Primeira, o alerta. Veja o verso 31 e 34. 31 a 34. Mesmo capítulo. Você vai dizer assim, poxa, mas isso aqui é uma etapa de restauração? É. Foi falado antes da queda, mas se não tivesse essa parte, não teria todo o esquema que Jesus fez para que ele pudesse ser restaurado. Olha o verso 31. Disse também o Senhor, Simão, está falando com Pedro, tá? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar aqui é peneirar. Ele está usando uma linguagem dizendo que Satanás havia pedido autorização, porque é assim, né, irmão? O diabo não pode fazer nada se Deus não deixar. Então, está pedindo autorização para tentar e derrubar Pedro. E essa autorização foi dada. Porém, olha o verso 32. Mas eu roguei por ti. Olha a oração intercessória aqui. Eu roguei por ti. Glória a Deus, né, irmãos? A gente não se perde totalmente nas mãos do diabo, porque Jesus ora por nós. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Converter aqui não é de salvação, ele já era salvo. Quer dizer, quando ele voltasse, quando ele fosse restaurado, abençoa os teus irmãos. Então eu orei por ti para que a tua fé não acabe. Eu orei por ti. Verso 33, ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha que homem. Ele estava querendo dizer, não, Senhor, tu és tudo para mim, eu sou fiel, eu vou fazer tudo, mas ele misturou isso aqui com autossuficiência, com orgulho. Quem é que estava falando aqui para ele que ele iria negar? Era um irmão? Não, era o Senhor Jesus Cristo. O Deus encarnado estava falando para ele, você vai cair. Não, eu não vou cair. Quer dizer, dizendo para Jesus, o senhor está enganado. Você está enganado, eu não vou, não vai acontecer. Na verdade, é quase como se fosse uma mentira sua, porque isso não vai acontecer. Por que você fala isso para o Senhor? Verso 34, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então está aqui, o Senhor com muita paciência, reafirmando a palavra dele e dizendo, você vai cair. Aí eu fico pensando, irmão, se ele chegasse para Cristo e falasse, Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, me ajuda.
me auxilia, me socorre, não deixe que isso aconteça. Talvez mudasse tudo. O Senhor dissesse para ele, diante do seu quebrantamento, eu estou dizendo agora que não vai mais acontecer. Mas não. Ah, Senhor, é claro que eu irei contigo até a morte. É por isso que eu falo, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente diz assim, morte para mim não é nada. Eu vou para a glória. Então na hora que eu morrer vai ser tranquilo. Como é que você sabe disso? Nós não temos essa capacidade de discernir isso. Nós temos que pedir muita misericórdia a Deus. Eu ouvi nessa semana alguém contando que um pastor pregava numa certa igreja, dizendo assim, irmão, esse negócio de morrer, de morrer parente, você ficar lá de luto, chorando e tal, isso não é de Deus não, irmão. Morreu, está no céu, nós não temos nada que ficar sofrendo por ninguém, isso é bobagem, não sei o quê. Tá, muito bem. Logo a seguir, morreu um irmão dele, assassinado. O homem gritou, igual um louco, de sofrimento pelo seu irmão. Quer dizer, a gente tem que parar de falar essas coisas, irmão. A morte nós vamos para a glória, isso vai ser muito bom. Mas o que vai acontecer com a gente na hora da gente morrer, a gente precisa de muita graça de Deus. E mesma coisa, morrer uma pessoa que você amava, não tem problema nenhum estar de luto, sofrer e sentir falta dele ou dela por décadas. Porque é o teu querido, a tua querida. Então a gente tem que tomar cuidado. Pedro, não, é fácil para mim, eu vou até a morte, eu sou valente. Mas esse é o primeiro passo aqui da restauração, porque nós vamos ver que Jesus prepara Pedro através dessa palavra. Segundo, o galo, verso 60. Pedro disse, homem, não sei o que dizes, e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Que coisa curiosa, né? O Senhor cria esse método de alertar Pedro, de avisar Pedro, de repreender Pedro, através do canto de um galo. E diz a tradição, não sei se é verdade, que Pedro, durante muitos e muitos anos depois disso, enquanto ele ainda estava servindo o Senhor, dizem, né, a tradição, que toda vez que ele ouvia o galo cantar de madrugada, ele chorava. Você vê, o galo que foi usado por milênios para acordar as pessoas de manhã, as pessoas não precisavam de despertador, acordavam com o cantar do galo. Um galo é usado por Deus para despertar o seu filho em pecado. Olha que coisa linda. Já parou para pensar nisso? Que forma inusitada que o Senhor criou para despertar Pedro. Porque ele não poderia falar com ele pessoalmente, lembra? Ele estava preso. E ele sabia disso. Então, o nosso sinal, o combinado vai acontecer quando o galo cantar. O galo cantou e ele despertou. E aí nós vemos o terceiro passo, que foi o olhar, que só Lucas narra isso. Verso 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Olha aí. Ele estava do lado de fora do prédio lá da construção. Jesus estava lá dentro, mas com certeza a porta estava aberta. Pedro estava na direção do Senhor, o Senhor estava depondo lá, sendo julgado. E quando o Senhor ouviu o galo, na mesma hora ele disse, agora ele está despertando. Então o Senhor virou e olhou para Pedro. E Pedro olhou para Jesus. Aquilo foi o caminho de volta. Eu fico pensando como é que estava o olhar de Jesus. É uma pena que a Bíblia não fala, né? Como Jesus estava olhando para Pedro? Zangado? Decepcionado? Ou ele estava olhando, Pedro, eu te amo.
você me traiu, mas eu estou te restaurando. Que coisa. Nós que, se porventura nós estivermos longe de Cristo, irmãos, nós devemos procurar o olhar de Jesus, procurar os olhos espirituais dele olhando para nós. Procuramos, pela fé, espiritualmente, olhar a face do nosso Salvador, em comunhão com ele. Quando ele viu os olhos de Jesus olhando para ele, tipo dizendo: Pedro, eu não te avisei, Pedro. Não falei com você, você desmentiu. Está aí a palavra cumprida. Mas eu vou te dar uma segunda chance. Isso é maravilhoso. Então o olhar foi o terceiro passo. O quarto é a lembrança. Isso é muito importante, verso 61. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Veja, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Isso foi um passo para a restauração dele. A mesma coisa tem que acontecer com a gente. A gente está longe de Jesus às vezes, mas a palavra do Senhor é quem nos aproxima dele. Lembrar da palavra do Senhor. Espera aí, eu estou aqui fazendo isso aqui? Não, mas a palavra do Senhor diz que eu não devo fazer isso aqui. A palavra do Senhor diz que eu devo estar perto dele. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para restaurar e manter a nossa comunhão com Deus. E você não precisa ter Jesus em carne e osso falando com você, mas você tem um livro. Nós estamos lendo aqui, o que aconteceu ali, o que ele falou, como até que ele olhou, a gente vê todos os detalhes aqui. Então, não esquecer da palavra de Deus é o que a gente precisa fazer. Lembrar, recordar é o caminho para a restauração. É por isso que muitos cristãos, muitos líderes cristãos aconselham a gente pelo mundo afora a memorizar as Escrituras. Memorizar. Você gosta de um texto? Muito bem, escreva ele num papel e repita ele para você mesmo várias vezes por dia, durante vários dias, e você terá memorizado. Não sou bom de memória. Isso não existe. Todo mundo tem capacidade de guardar as coisas, é só fazer um pouquinho de esforço. Então memorize a palavra e você vai estar lembrando dela sem abrir. Isso não é maravilhoso? Você está andando, você está num ônibus, num carro, qualquer coisa assim, esperando num consultório, alguma coisa, e você está lá: porque Abraão, ele fez isso assim, foi maravilhoso, e aí, tal, e você vai passeando pela Escritura, lembrando da palavra do Senhor. A lembrança. Agora, em quinto lugar, a restauração de Pedro, o choro. Verso 62. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo quer que você viva de risadas. O mundo quer suas gargalhadas. O mundo quer seu sorriso o tempo todo. E tudo isso é falso. O que o Senhor quer de nós, muitas vezes, é o nosso choro. É o quebrantamento. É quando você se abre diante do Senhor. Quando Pedro viu o rosto amável do seu Salvador, olhando para ele, atento a ele, mesmo depois de ele ter feito o que ele fez, ele não aguentou. Saiu correndo daquela roda de escarnecedores. Saiu correndo dali e foi chorar. E o texto diz amargamente. O que quer dizer isso? Ele sofreu muito por ter feito o que fez. Ele caiu em si e chorou com grande dor. E isso é bom, irmãos. Bem-aventurados os que choram diante do Senhor, porque serão consolados. Não tem nada de errado em chorar diante do Senhor. Tem nada de errado, pelo contrário. É muito saudável chorar por nossos pecados, chorar pela perdição da nossa família, do Brasil, do mundo. Chorar diante de Deus é um bálsamo. E ele chorou.
E esse choro fez muito bem para ele. Muito bem. E, em sexto lugar, o encontro. O encontro. Veja em Lucas, capítulo 24, verso 34. Talvez você não saiba disso, mas o capítulo 24 fala que Jesus já havia ressuscitado. Então, no verso 34 diz assim: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Apareceu a Pedro. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, se você não puder, não precisa abrir, o apóstolo Paulo fala assim: e que foi visto por Cefas. Quem é Cefas? É Pedro. E depois pelos 12. Antes de aparecer aos 12, ele teve um encontro com Pedro. Começo da restauração de Pedro. Separou um momento para conversar com Pedro. Maravilhoso isso. O Senhor trabalhando. E quando a gente vê o sétimo aqui da restauração de Pedro, é a renovação. João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15. Vocês se lembram, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Jesus estava fazendo. Primeiro, querendo que Pedro reafirmasse seu amor por ele. Segundo, enviando ele para pastorear. Apacenta as minhas ovelhas. Ele passaria a ser o principal pastor daquela geração. Pedro. Depois surge Paulo. Então, veja bem, verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, no 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha, eu fico bobo com alguns intérpretes da Escritura. Tem gente que, lendo esse verso 17, ainda tem coragem de dizer que quando Jesus perguntou se ele o amava 3 vezes, não teve nada a ver com as negações. Foi só coincidência. Irmão, no verso 17, o Pedro percebeu e ficou triste, porque notou que Jesus estava dizendo assim, ó: para cada traição, Pedro, declara que você me ama. Para a primeira, você me ama. Para a segunda, você me ama. Para a terceira, você me ama. E no final ele invocou a onisciência de Cristo, falou: o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele estava ali quebrado, quebrantado, porque havia falhado. O grande líder da igreja, no início, havia falhado. Então, no verso 18, Jesus diz: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Bom, Pedro ficou com medo de morrer e negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus fala: olha, eu quero dizer uma coisa, você vai ser crucificado. É isso que ele está dizendo aqui. Você vai ser crucificado. É assim que você vai glorificar o meu nome. E sabe o que a história diz? Pedro foi crucificado em Roma. Sabe o que eles dizem? Quando Pedro viu que ia ser crucificado, ele disse assim: faz um favor para mim, o último favor. Me ponham de cabeça para baixo. Ponham essa cruz de cabeça para baixo e me preguem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual morreu o meu Senhor. Corajosamente, ele deu sua vida. Ele foi restaurado. E nós vemos a sua vitória em Atos 2, nós vimos, Atos 2, verso 14, nós vimos pela manhã, lembra? O Espírito Santo desce sobre a igreja. Tem
12 apóstolos ali, tem mais diversos irmãos, tem 120 irmãos, diz o texto no verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e começou a pregar. Ali, a renovação, a restauração do ministério de Pedro começa. Ele prega, quase 3.000 se convertem pela pregação do homem que disse que não conhecia Jesus 3 vezes. Tudo isso é muito maravilhoso, irmãos. Tudo isso mostra para a gente a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Não importa o que você fez, não importa quem você seja, se você for a Cristo, Ele muda e transforma a sua vida, Ele traz perdão para os seus pecados e um novo coração, uma nova vida. É isso que Ele faz. Vem conhecer hoje esse Cristo tão amoroso e poderoso, que recebe pecadores e os transforma de uma maneira maravilhosa. A Bíblia não fala em outra queda de Pedro. A história da igreja não fala em outra queda de Pedro. Ele foi restaurado e renovado para viver o resto da sua vida fiel ao seu Salvador, ao seu Senhor. Meu irmão, todos nós somos fracos por natureza. Precisamos de Cristo. Precisamos dele, precisamos buscá-lo, para que a gente não fique longe dele e perto do mundo, e se envergonhando dele, e negando o seu nome na hora de pregar o evangelho, na hora de dizer, não, isso é pecado sim. Ah, mas então nós vamos processar, vamos prender, vamos... Não importa, pecado é pecado, o juízo vem, só Jesus Cristo salva. Se vocês quiserem prender, prendam. Mas essa é a verdade. Esse é o testemunho que nós devemos dar. Palavra testemunho e mártir é a mesma palavra. Se for preciso ser mártir por amor a Cristo, sejamos. Agora, peçamos muita ajuda ao Senhor, porque em nós mesmos nós somos fracos. Então nós vimos a história, irmão. Se Jesus pôde usar um homem que cometeu algo tão terrível contra ele, ele pode usar a nós. Se ele pôde fazer desse homem fraco e pecador um grande homem, um grande pregador na sua presença, ele pode fazer conosco também. Se por acaso você caiu, o Senhor pode levantá-lo. Se por acaso você está descendo rumo a uma queda, que o Senhor possa te restaurar, mas que você viva para Ele. Peça a Ele que o ajude e que o use para a sua glória. Amém? Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, por fatos como esse, Senhor, por obras maravilhosas que Tu fazes no meio dessa terra corrompida e pecadora. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Eu quero te pedir nesse momento que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração. Coração daqueles que são crentes no Senhor e daqueles que ainda não são. Que eles possam entender que a salvação está em Cristo, está no Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que Tu fizeste com Pedro. Que o Senhor também possa nos sustentar, nos renovar, nos restaurar, ó Senhor, e nos usar para a glória do Teu nome. Nos sentimos alegres porque temos um pastor que nunca vai deixar que nada que seja necessário nos falte, que sempre estará ao nosso lado, cuja bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ah, o Senhor seja louvado pelo seu grande amor com que nos amou. O Senhor seja louvado com esse perdão glorioso que foi concedido a nós. Sabemos que estaremos um dia contigo, porque o Senhor nos salvou, tem nos salvado e nos salvará. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua igreja. Amém.